A gente tá indo pra onde? Você vai descobrir em breve. Mas saiba que planejamos criar um Jurassic Park no Brasil há muito tempo. Mas, devido aos acontecimentos de 2015, para termos a aceitação que queremos, precisamos primeiro de um parque bem-sucedido em uma ilha brasileira. Mas qual ilha? Existe uma ilha a sudeste de Fernando de Noronha, a 147 quilômetros de distância. Poucos a conhecem. É chamada de Ilha do Sopro. Ilha do Sopro? Veleiros relataram alguns ataques enigmáticos. Pessoas simplesmente eram tomadas dos barcos como se fosse um sopro, quase imperceptível, e então desapareciam nas águas. Vixe. Não foi fácil adquirir a ilha, quase perdemos a chance, mas tivemos sorte. E sua missão lá vai ser crucial. Você vai construir a primeira atração do parque. E seria o que exatamente? Nós tivemos sorte em dobro conseguindo a ilha. Os responsáveis pelos ataques são Irritators da Engine, que sumiram há anos num acidente durante uma viagem de navio. Você vai criar um recinto para eles. Eles estão soltos e sobreviveram por conta própria esse tempo todinho? Não estão mais soltos. Foram capturados e estão em uma instalação provisória. É um dos dinossauros mais famosos do Brasil. Nada melhor do que ele como a primeira atração de um parque em uma ilha brasileira. E o que exatamente você quer que eu faça? Uma mega atração, uma galeria enorme para abrigá-los e com tudo que os visitantes possam querer. Algo no estilo Jurassic World, grandes estruturas de concreto, design corporativo misturado com luxo. Esse tem que ser o estilo do padrão do novo parque. O estilo mais brasileiro vamos deixar para o parque definitivo, que será construído em solo brasileiro apenas se este aqui der certo. Quando a atração do Irritator estiver pronta, vamos convidar várias pessoas para testes. Mas o parque só abrirá de verdade depois de construirmos um novo ponto de chegada, hotéis e a atração de uma segunda espécie. E sim, tudo isso também será projetado por você. Mas agora foque no Irritator. Você fica aqui. Eu preciso resolver algumas coisas, mas voltarei em breve. E espero que tudo esteja pronto dentro do prazo. Olá, 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 você aí, aqui é o C1IO e eu não poderia estar mais feliz com a chegada do Irritator no Jurassic World Evolution 3. Eu tô tão empolgado que nós vamos construir juntos uma mega atração para o Irritator. E se você ainda não comprou a DLC Wetlands, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos começar, né, gente? Vocês ouviram aí a Marília, ela não tá pra brincadeira. E é isso, nós vamos começar um novo Jurassic World em uma ilha no Brasil. Quando a gente terminar esse parque, nós vamos começar um Jurassic Park brasileiro propriamente dito. As construções aqui vão ser no estilo Jurassic World, enormes construções de concreto bem exageradas, simples e luxuosas ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu estou fazendo é a fachada da nossa atração, e para fazer essa galeria do Irritator, eu me inspirei no T-Rex Kingdom, ou Reino do Tiranossauro, lá do filme de 2015. Mas essa estrutura vai ser bem maior e bem mais complexa, até porque a coitada da Rex, né, a bichinha ficava presa naquele recinto minúsculo. Aqui eu comecei a construir uma porta personalizada, porque eu usei o vidro transparente, mas não tem nenhuma porta com vidro transparente. Tem uma peça que ela não serve como uma maçaneta, mas ela serve como um puxador de portas. Eu não estava lembrando o nome dela de jeito nenhum, aí eu coloquei em um outro projeto que eu já fiz, só para encontrar a peça, clicar nela e ver o nome, que é Base do Toldo de Vela. É a primeira peça da aba de toldos.
Aqui eu estava começando a construir um teto de vidro para fazer uma redoma, mas depois eu desisti porque o habitat teria que ficar muito pequeno e ele vai ser bem maior. Aí eu decidi apenas fazer a muralha mesmo. Mas não vai ser só uma parede reta, né? Os detalhes nós vamos colocar aos poucos quando formos construir as outras coisas. Agora eu estou fazendo glitch para colocar a galeria dos aquários em uma lagoa funda. A Evo Square já ensinou como fazer isso, então se você não sabe e quer aprender, eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição do vídeo. Esse glitch é muito legal porque até agora nós não temos nenhuma atração para as pessoas verem os dinossauros semi-aquáticos nadando, mas com esse glitch agora podemos. Essa atração vai ter muitas peças de madeira, mas eu percebi que as texturas das peças de madeira ficam se sobrepondo e isso não é legal. Então eu decidi utilizar o asfalto pintado de marrom para fingir que é madeira. Aqui eu já comecei a fazer um pouco do habitat dele e percebam que eu não estou fazendo um pântano, eu vou fazer um ambiente praiano. Eu sempre tive o desejo de fazer uma atração com o bioma de praia para o Irritator. Desde o Evolution 1 eu sonho com isso. Agora eu vou matar minha vontade. E assim, me desculpe se eu vou desapontar alguém, mas o Irritator vivia em ambientes mais praianos e não pantanosos no sentido de ter uma floresta densa e muita água doce. Mas sim aquele tipo de ambiente praiano, tipo aquelas praias que tem mangues, esse tipo de praia que se mistura água doce com água salgada, tem sistema de lagunas. Os fósseis dele foram encontrados lá na bacia do Araripe, junto com sedimentos que demonstravam que tinha areia naquela região. Sedimentos que são típicos de regiões de transição entre o continente e o oceano que estava em expansão, porque na época que ele viveu era quando o nordeste do Brasil estava se separando da África. Por isso que aqui no Brasil são encontrados vários espinossaurídeos, inclusive o Oxalaia, Oxalaia, até hoje eu não sei como é que se fala isso. E se discute até que o espinossauro viveu aqui porque já foram encontrados alguns dentes, mas nada 100% confirmado. Enfim, se vocês pesquisarem paleoartes do Irritator, vocês vão ver que a grande maioria representa eles em ambientes praianos. Por isso que eu quis construir uma praia, mas quando você pegar o código dessa estrutura lá na workshop, você pode colocar o bioma que você quiser, inclusive o pântano. Eu acho que deve ficar bem legal também. Voltando para a construção, eu estou colocando jardineiras no backstage dessa atração, porque aqui na parte de trás eu vou colocar toda uma área operacional pensada para trabalhar diretamente com o Irritator, então alimentadores, um local onde veterinários e outros trabalhadores poderiam fazer certas atividades com os animais. Então toda essa parte de trás da estrutura é parte operacional. Agora eu estou fazendo estruturas que não é um telhado, é apenas um suporte para colocar plantas trepadeiras. Vão ser estruturas que vão funcionar como um corredor mais apertado, que vão ser na verdade a entrada para as arquibancadas que eu estou construindo agora. Vão ser arquibancadas bem simples e pequenas. Aqui poderia facilmente ser um local onde algum educador ou apresentador pudesse aparecer para falar algo interessante sobre os animais. Agora é uma pena que tudo isso é meramente decorativo, né? O Planet Zoo, que foi lançado em 2018, dá para fazer isso. Tem como colocar apresentadores e, educadores, né, que ensinam fatos sobre os animais. Aqui no Evolution 3 é só decoração mesmo. Aqui eu comecei a fazer uma decoração que vai projetar a sombra do crânio do espinossauro na parede. E para aumentar o contraste da silhueta, eu coloquei 3 luzes no mesmo lugar. Então eu fiz o teste e vocês podem perceber que a luz fica bem mais forte. Agora eu comecei a construir a entrada de um elevador
pra gente meio que fingir, né, que as pessoas vão lá pra baixo, já que as galerias ficam lá embaixo. Mas as pessoas conseguem chegar na galeria por meio do caminho normal que eu coloco dentro da estrutura de forma escondida. E como não tinha nenhuma porta que parecesse porta de elevador, eu utilizei essa parede de painel, mudei a cor e ficou até que convincente. Depois eu fiz ali um local para colocar o botão. Nessa hora eu comecei a construir umas colunas para servir como uma estrutura de reforço, um suporte para as laterais da muralha. E mais uma vez comecei a construir jardineiras. Eu gosto muito e não consigo me controlar. Construir essa jardineira em específico foi bem nostálgico porque o melhor jogo da minha vida é o Roller Coaster Tycoon 3, que eu jogava quando era criança. Eu gostava demais de fazer jardineiras que tinha flores diferentes na borda e lá no centro. Aqui eu coloquei essa cachoeira para eu construir um bocal, uma estrutura artificial que derramasse a água no habitat do Irritator. Mas essa pequena estrutura não está incluída na versão final do projeto lá na workshop por razões óbvias, já que não tem como eu colocar uma cachoeira no projeto. A gente só consegue salvar peças e estruturas e não modificações de terreno. Mas vocês estão vendo eu construir e é na verdade bem simples, rápido, vocês podem fazer no projeto de vocês também. Aí eu já aproveitei para colocar alguns detalhes naturais no habitat do Irritator. Vocês podem perceber que eu estou completamente perdido nessa construção, que uma hora eu estou construindo o habitat, depois eu vou para a parte operacional, depois eu vou construir outra coisa, depois eu vou e volto, e vou e volto. Eu estava doidinho da vida aqui. Mas eu faço isso quando eu fico entediado. Então se eu fico entediado construindo a muralha, aí eu já começo a construir outra coisa antes de terminar a muralha. E depois eu volto, e eu vou, e eu volto. É uma loucura. Aqui, vocês sabem, né, no meu canal, a teoria do caos reina. E neste momento eu comecei a construir o restaurante. Eu sempre me empolgo demais quando é para construir restaurantes, não sei porquê. Mas eu realmente queria construir um restaurante bem legal aqui em cima. Mas tem um problema, né? Como o jogo não tem caminhos elevados, o que é muito chato porque a gente não pode criar pontes nem outros caminhos elevados em geral, tudo isso aqui é meramente decorativo. Isso foi uma coisa que me decepcionou demais nesse jogo. A gente está no terceiro jogo e ainda não temos pontes, não temos caminhos elevados. Então significa que as pessoas não podem subir aqui para utilizar tudo isso. Eu estou colocando aquelas cadeiras, eu não sei se vocês sabem, mas no jogo cada cadeira tem duas versões. Tem uma versão que é a cadeira vazia e uma versão que vem uma pessoa sentada. Então pessoas são apenas decoração para esse jogo. E nesse momento eu fiquei frustrado de novo, porque se vocês prestarem atenção no que eu tô falando, muitas vezes eu digo, vamos fingir, e eu detesto fingir. Eu queria que o Evolution fosse um jogo para não fingir e construir as coisas que a gente realmente pode usar. Realmente, a construção modular permite que a gente construa tudo, mas as pessoas não podem usar, então acaba não tendo tanto sentido. O que é uma pena, porque o Planet Zoo, por exemplo, a gente consegue fazer estruturas bem mais complexas que essas, com as pessoas andando aqui em cima, andando lá embaixo, lá dentro, enfim. Vamos esquecer minha frustração e focar aqui na decoração. Nesse momento eu fiz essa decoração de parede completamente aleatória. E o que me surpreendeu é que meu irmão viu quando eu estava construindo isso e perguntou se eu estava usando as decorações do Jurassic World, se não me engano. Aí eu reparei que o meu subconsciente funciona de forma jurássica, porque é verdade, isso realmente lembra algum tipo de decoração. Eu não lembro exatamente de qual atração, mas no Jurassic World, eu não sei se é no centro de inovações ou se é em alguma loja, mas tem uma decoração que parece com essa aqui. E eu juro pra vocês que eu não construí parecido de propósito, foi uma coincidência. Neste momento eu estava tentando construir um lustre personalizado. Eu vi que nós não temos muitas opções de peças pequenas. Aí eu utilizei uma fonte, isso aqui são vários Os, e fiz esse lustre bem simples aí.
E aqui eu já comecei a construir o bar que fica do outro lado. Eu decidi fazer esses octógonos, que são uns pontos focais, né? E lá em cima vai ter a estrutura do bar em si. Aqui eu estava construindo, né, os banquinhos, eu fiz alguns testes. Eu não gostei dessa primeira versão, porque dá pra ver que é um tipo de cimento, sei lá. Aí eu encontrei essa peça de luz, quando a gente vira ela de cabeça para baixo, dá pra fingir que é uma estrutura, né, melhor, mais apropriada para um banquinho. Mais uma vez, meramente decorativo, as pessoas não podem subir aqui, infelizmente. E pela milésima vez fui construir mais jardineiras, mas é porque realmente era necessário. Eu queria construir jardineiras onde tem essas rochas, porque em alguns pontos essa estrutura se mistura com peças naturais como rochas. E aqui eu comecei a construir uns tipos de tanques para a gente fingir que é um criadouro de peixes para colocar lá na parte operacional da estrutura. Eu aproveitei e coloquei aqueles baldes com peixes da nova DLC. Mas não se preocupem porque eu não salvei na versão final da workshop para quem não tem a DLC conseguir baixar também. Mas eu percebi que o jogo está meio bugado, porque na workshop diz que é necessário ter a DLC Wetlands, mas eu não lembro de ter colocado nenhuma peça desta DLC, então infelizmente é um bug. É necessário ter a DLC dos Ermos e a Deluxe, mas aí eu realmente não posso fazer nada porque eram peças que eu precisava. Mas você que gosta muito do jogo, cuide de comprar a DLC, porque você não vai se arrepender. Eu gosto de todas elas têm peças únicas e eu sempre uso. Sim, deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu virei um chafariz de cabeça para baixo para fazer esse piso naquela galeria de observação aquática. Porque como ela é feita para funcionar nos aquários, ela tem um vidro lá embaixo para as pessoas conseguirem ver o fundo dos aquários. Mas como isso aqui é um glitch, o vidro fica mostrando a areia. Aí eu fiz aquilo só para ficar com o piso mais bonito. Aqui eu comecei a fase quase interminável de colocar as luzes. E aqui eu comecei a construir painéis personalizados. Dessa vez eu consegui salvar, não aconteceu o mesmo problema daquele vídeo lá da passarela de observação dos saurópodes, que eu substituí o arquivo sem querer antes de salvar na workshop. Desta vez vocês vão receber a estrutura completa com todas as decorações, mas agora bora apressar, que Marília tá chegando, bora. E aí, Marília, seja bem-vinda de volta. Meu nome é Madeline. Você já visitou a atração? Não, mas vi tanto voo e é enorme. Parece bom. Antes de você ir lá ver pessoalmente, eu gravei um vídeo mostrando o resultado. Você poderá enviar para a sua equipe fazer a campanha publicitária. Vem que eu vou te mostrar o Delta do Araripe. Apesar do pouco tempo que os dinossauros passaram aqui, nós pudemos observar que eles são muito agressivos e territoriais. E estão sempre à espreita, esperando algum deslize da segurança. Aconteceram alguns pequenos problemas. Felizmente, não resultaram em nada grave. E a equipe de captura e transporte não falhou.
Mas vocês sabem que eles são estressadinhos, né? E precisam ser monitorados o tempo todo. Por isso que na parte de trás desta construção eu fiz uma seção restrita, apenas os funcionários podem acessar. Lá eles podem observar os animais de forma mais direta, podem alimentá-los e estudá-los também. Essa é a melhor parte. O restaurante. O restaurante é a melhor parte? Com certeza, tem cuscuz, fia. Eu fiz até um vídeo de anúncio para divulgar Le Cuscuzé. Acho que não entendi. Você não fez o anúncio da atração, mas fez o anúncio da cuscuzeria? Cala a boca e preste atenção. No Le Cuscuzé, o cuscuz é protagonista, tradicional, criativo e surpreendente em uma imensa variedade de sabores e em um ambiente moderno e aconchegante. Uma vista impecável e o melhor da culinária nordestina no prato. Le Cuscuzé, tradição reinventada, sabor que conquista. Acesse o QR Code e reserve a sua mesa. Gostou? Tá bem. Realmente, o restaurante ficou muito bom. Adorei o design, a decoração e a vista lá em cima. Mas eu não entendi por que você fez o anúncio do restaurante e não da atração. Ih, tá achando ruim, é? Não é Eu só isso. tinha que construir. Eu fiz o favor de gravar várias cenas mostrando toda a atração. É só você enviar para sua equipe fazer o anúncio. É só adicionar a locução Que e... placa péssima é essa? Não dá pra entender nada. Você não tá conseguindo ver, não? Pois eu tô vendo tudo. Tem que melhorar e aumentar a fonte. Oxi, dá pra ver tudo. Olha o cardápio aqui. Cuscuz com carne de sol, cuscuz com charque, cuscuz com frango, cuscuz com torresmo, cuscuz vegano, cuscuz com cuscuz, cuscuz sem cuscuz, cuscuz com peixe. E o bom é que é do criador para alimentar os dinossauros. Já economiza nisso. Eu pensei em tudo. Enfim, quando for no Delta do Araripe, não deixe de experimentar os pratos do Le Cuscuzé. Tem prato para todo gosto, até pra gente fresca assim como tu. A primeira parte do projeto foi construída, eu ainda vou ver pessoalmente. Mas aparentemente deu certo. Em breve eu retorno com mais informações sobre a fase 2. De boa, tranquilo. Tchau, Matilda. Agora vamos aprender a instalar e montar a atração. Estes são os códigos na workshop. Eu tive que dividir em 3 partes por causa do limite de peças. É uma atração muito grande. Mas eu tive uma ideia para facilitar a montagem da atração. Eu salvei ela como uma galeria de observação de aviário. Assim vocês não vão precisar ficar puxando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. É só colocar. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar é uma redoma de aviário. Depois vocês vão vir aqui nas opções de galeria de aviário e vão pegar a peça 1. Vocês podem colocar em qualquer lugar. Vou colocar aqui. Está incompleto, precisa das outras partes. Então vamos pegar a parte 2.
Agora vocês vão procurar a posição certa. Vocês estão vendo que não se encaixam, né? Mas se vocês colocarem aqui, fica exatamente em cima. E agora vamos pegar a parte 3. Fazer a mesma coisa, procurar o local certo, que é aqui. Pronto. Depois de colocar, vocês podem deletar o aviário. Eu recomendo que vocês pensem bem onde vão colocar o aviário, porque depois que a gente coloca a atração, não tem como mover por causa do limite de peças, são 14.000 peças. Eu coloquei ela em um terreno já nivelado, então a altura já está certa, mas se vocês colocarem em um terreno que não é nivelado, para ajeitar é só vocês puxarem a altura da galeria. Vocês vão na galeria, puxam a altura e vão passando embaixo de toda a estrutura. Eu vou dar 2 dicas para vocês conectarem essa atração com os parques de vocês. A primeira é, vocês vão selecionar uma dessas peças e vão copiar a cor. Agora vocês vão em caminhos, vão selecionar a primeira opção e vão colar a cor aqui. Essa é a cor de caminho que se mescla melhor. Então vocês podem colocar os caminhos ao redor dessa... como é que chama? Dessa plataforma, eu acho que é isso o nome. Então vocês podem colocar esse caminho. Não fica 100% disfarçado, mas dá para enganar. A outra dica que eu dou é vocês deletarem todas essas peças. Aí vocês pegam o caminho que vocês quiserem e colocam aqui. Outra dica que eu dou é para você selecionar esse portão. Quando você clicar, você vai ver que selecionou um grupo com 47 objetos. São todos esses objetos aqui. Aí vocês vão desativar a colisão desse grupo, porque assim os dinossauros adultos vão conseguir entrar aqui se vocês colocarem um alimentador. E as pessoas vão conseguir atravessar a parede ali dentro. Vocês lembram que para pessoas, dinossauros atravessarem objetos, a gente tem que desativar a colisão. O último ajuste que vocês vão ter que fazer é elevar um pouco o terreno aqui. Vocês estão percebendo que eu fiz um terreno um pouco elevado. Então vocês colocam um pouco de montanha, sobem um pouco. Aí vocês vão pegar o nivelador de terreno e vão puxar assim. Depois é só mudar a textura do terreno para tirar a grama. Vocês vão colocar aqui desse jeito para as pessoas conseguirem andar aqui. Mas se lembre que para as pessoas entrarem aqui tem que ter coisas interessantes do outro lado, lojas e outros tipos de construções, porque apenas as galerias não atraem as pessoas. Então vocês vão elevar um pouco o terreno nessa área. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar o caminho. Recomendo utilizar o caminho pequeno. Vocês colocam para ele descer por essa rampa. E agora vocês vão colocando o caminho dentro da estrutura. Recomendo colocar os caminhos passando por essa porta. Agora vocês vão ter que conectar nas galerias. Então vocês vão apenas colocando os caminhos aqui por dentro. Desse jeito. Até chegar na galeria. Então aqui a gente conecta. E aqui também. Depois é só fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que, para as pessoas atravessarem essa parede, ela tem que estar desativada. Uma coisa que vocês podem fazer para deixar essa área acessível para os carros é desativar a colisão da estrutura que fica aqui, deixam o portão aberto, aí a gente pega um portão e coloca aqui, ó. Aí a gente pega uma cerca invisível e coloca aqui também. Agora é só trazer a estrutura de volta e lembrar de deixá-la com a colisão desativada. Pronto. Agora você pode pegar a sua Karen
e entrar no habitat do Irritator. A única coisa não tão bem feita é que o Irritator vai conseguir acessar essa área aqui também. Ih, é isso que o povo quer ver. Eita, jogou na água funda. Nossa. E este foi o primeiro episódio desse novo projeto na Ilha do Sopro. A ilha era assim e ficou desse jeito. Então vocês podem perceber que esta primeira atração é bem grande. Eu acho que ocupa cerca de 8 a 10% do território da ilha. Enfim, em breve nós voltamos para mais episódios. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima!